E galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na ESPN aqui, cara, comentando sobre a final, né, da Copa do Brasil aí, o programa comentando sobre essa final. Cobertura especial, né, rapaziada? Todo mundo tá bem animado aí com essa final. Vamos assistir juntos aqui, então, a opinião dos jornalistas aqui, fechou? Então, partiu, mano. Vamos começar vendo comparação aí entre os goleiros. Apresentou na carreira até aqui. A gente está vendo os números gerais de um e de outro, né? Primeiro, o total ali, 56 e 46. Isso são os números de pênaltis. Os gols sofridos, 37 do Santos, 35 do Cássio. O percentual do Santos é mais baixo, né? De defesas, 21% Santos e 13% Cássio. E aí a gente tem os chutes para fora. Em disputas, né? A gente estava olhando ali primeiro, a parte de cima é bola rolando e o segundo é disputa com um final de jogo, é isso? Vão confirmar aqui pra mim, é isso mesmo, desde 2018. E aí o total, 24... Comparação nos pênaltis, né, rapaziada? Pode ser que o jogo vá pros pênaltis, né, se acabar empatado. O Santos e 19 o Cássio. Gols sofridos, 14 o Santos, 12 o Cássio. Aí o aproveitamento do Cássio é pior, né? Porque gols sofridos, as defesas, elas são exatamente iguais. Exatamente. As defesas são 5 para cada um, mas a amostragem de número de pênaltis do Santos é maior, Rafa. Os números do Santos são muito bons. Eu, por exemplo, não sabia dos números, Dani, imaginei uma diferença maior. A diferença não é tão grande, não, em relação à disputa de pênaltis, ao aproveitamento de cada um em defesas, né, também em adversários que perderam a cobrança. O que a gente leva muito em consideração quando fala do Cássio, principalmente no Corinthians, é como ele é uma marca muito forte do Corinthians. E fez parte de um Corinthians muito vencedor, faz parte ainda, né? O Cássio já foi o goleiro que salvou o time em momentos muito bons e em momentos muito ruins. Então a gente já viu o Cássio com o Corinthians bem e o Corinthians mal. E o Santos nós vimos no Atlético Paranaense geralmente bem, mas também no Atlético Paranaense mal. Acho que assim, eles se assemelham muito em relação ao histórico que eles têm em pênaltis. Sim. O Santos tem um histórico bem respeitável, né, de defender cobrança e de conduzir o Atlético Paranaense em jogos grandes, como Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, também a avançar muito porque ele era o goleiro. A disputa não é tão desigual quanto parece, não. Tá, e aí você escolheria quem para defender o Cássio, o seu obviamente. time? Os números do Santos são melhores, né, cara? Olhando o número só, o do Santos é melhor. Obviamente que o Cássio, eu fiz todo esse discurso para falar. Depois os números se assemelham, mas obrigado. Até porque, como a gente Capitão, falou... deixa eu contar um segredo aqui, só claro. deixa eu contar só um segredo pro capitão. A gente já chegou à conclusão de que pênaltis são melhores para o Corinthians do que para o Flamengo. Você vai guardando isso para a hora que você tiver que dar o resultado do jogo no final do programa. A gente está trazendo muitas pautas aqui para tirar Gente, você mas da que dúvida. expectativa. Muito bem, Entendeu? até agora Meu minha dúvida Deus só do tá céu, aumentando. capitão não quer entrar na pele, não. O 2019, Copa do Brasil. Copa do Brasil, eliminou o Flamengo e ele pegando o pênalti. Gol do Rony no tempo normal, esse jogo do Maracanã. Eu perdi esse pênalti, bati mal pra O caramba. que é isso daí? Isso é o Everton Ribeiro? É o Dudu, parece o Dudu do Palmeiras. É o Everton, bati mal, você viu? Ah, bom. Olha lá, hein? Esse ano é diferente, coloquei um chumaço aqui. Zé Elias, você não vale nada, Zé Elias. Eu vou falar um negócio, viu? Olha aqui, vamos seguir esse programa aqui. Porque tem dois assuntos pra gente misturar agora. Vamos dar uma olhada nos prováveis, então? Porque pode ser que tenha... O Flamengo tem uma mudança, com certeza, né? Com o João Gomes suspenso. E o Corinthians pode ser que tenha uma mudança ali na ponta direita. Dúvida entre Adson e Mosquito. O Ramiro, a gente conversou ontem. Eu também não acredito que ele vá começar dessa maneira, só pensando mais defensivamente e abrindo mão de atacar. A gente pode colocar os prováveis na tela? Olha, fala, Rafa. Eu não sei, não. Você não descarta o Ramiro? Não deveria. Também se ele recompõe Não descarta mais ele, o campo, Michael. ele libera um pouco mais o Deixa eu Renato só ler aqui, Rafa, Não que tá na descarta, tela por agora, quê? você não tem retorno de vídeo, mas só pra gente ler o time do Flamengo, eu vou ler o do Corinthians e aí eu te devolvo a bola. Mas aí o que a gente já conhece, né, o time do Flamengo com a mudança ali do Vidal entrando na vaga do João Gomes, que tá suspenso pra essa partida. Essa é a única modificação do Dorival pro jogo de hoje. Aí o Corinthians é que a gente fica com essa questão da ponta direita ali, de saber se entra o Adson, o Mosquito. Eu tinha descartado o Ramiro, vamos dar uma olhada aí em como é que ficaria essa composição para devolver lá no Rafa Marques, para ele falar dessa desconfiança que ele tem de talvez um Corinthians mais defensivo. A gente colocou o Adson ali na ponta direita, a dúvida seria essa. O resto, acho que ninguém aqui vai discordar, né? Já tá um time montado, é o time que ele achou, encontrou e fez jogar depois de algum tempo, passando dificuldades ali com jogadores que não se firmaram e tal. Ô, Rafa, você acha que o Vitor pode entrar com o Ramiro hoje?
Acho que pode, ele ou o Michael. E não deveria. É bom deixar Michael claro tá sem assim, ritmo, que né? Eu entendo como juízo de valor. Tá sem ritmo. E ele jogar o jogo que não aconteceu no fim de semana, né? Mas é um jogador experiente, jogador competitivo com identidade. Uma coisa é o que eu entendo como juízo de valor. O campo fala, já falei isso aqui. Acho que o Corinthians fez um jogo interessante no jogo de ida e por isso não deveria mexer no time. Deveria ser a mesma equipe para o jogo de hoje. Mas pode mexer para fazer o espelhamento, com o Ramiro entrando na vaga do Adson. Vai, confia. Vai sim. Vai sim. 4 homens no meio campo. Vai dar certinho sim. Tomou pressão lá dentro de casa com esse time. Se for com o mesmo time pro Maracanã, mano, que a pressão vai ser ainda maior, não segura o empate, cara. Tô te falando, não segura. Teoricamente, você consegue fazer o casinha a casinha. Esse experimento pode ser importante. O Corinthians pode mudar até o seu jeito de marcar. É tudo no campo das hipóteses. A gente não vê mais treino. O único treino que foi visto foi o treino de segunda-feira, aberto ao público, que não teve nada demais. Os treinos realmente estratégicos, que são utilizados, o tempo é utilizado para você montar, né, a parte tática, a movimentação, as variações, isso ninguém mais vê há muito tempo. Então é só uma conjectura, só uma possibilidade. A gente fica viajando aqui. Eu acho que de repente seria uma ideia. Além do fato dos técnicos europeus serem muito mais afeitos, independentemente das suas metodologias, e eles se diferem entre si, mas os europeus, eles gostam muito de estabelecer um estudo único do jogo. A análise do jogo do Corinthians que eu faço é que foi interessante na partida da Neoquímica Arena. Mas o Vitor pode ter achado que não. E aí, para uma segunda partida, ele talvez entenda que precisa mexer no time. Eu vejo que aí é entrar pra empatar. Não sei, posso estar exagerando, mas eu acho que botar o Ramiro pra começar o jogo é entrar pra empatar. Eu acho que entra o... Mas tu quer entrar pra ganhar o jogo no Maracanã, pô? Aí tu tá maluco, né? O Corinthians não entrou pra ganhar nem no jogo de ida, cara. Mosquito. Eu já acho que vai ser o time que começou em São Paulo. Mas assim, só pra gente ir na do Rafa aqui, independentemente do que a gente acha, a minha percepção é, se entrar com o Ramiro... Mas aí você tem uma variação que você, com o Ramiro, é diferente do Adson. Sim. Né? O Ramiro, o que acontece? Ele fecha mais para o meio campo, e ele poderia fazer a função que ele fazia no Grêmio, né? Que é fecha por dentro para poder dar um suporte um pouco maior ao meio campo, e o Renato liberar um pouquinho mais. Essa função ele poderia fazer, porque era mais ou menos o que ele fazia no Grêmio, e aí você tem a possibilidade do Renato chegar um pouco mais ao ataque. Talvez isso funcione, mas eu acho que a gente volta no papo da semana passada. Mudar agora, né? O papo da semana passada era exatamente esse. Na quarta-feira, horas antes do jogo em Itaquera. E eu lembro de uma frase. O Rafa citou entrevista dos treinadores para a gente tentar entender a ideia de jogo. Eu lembro de uma frase do Vitor. Ele falava do modelo de jogo que ele tem. O modelo de jogo que ele achava. Na semana retrasada, fim de semana, sem ser o último, o outro. Ele achou o modelo. É aquele modelo que talvez não precisasse ou não fosse tempo de alterar, mudar. Eu acho que ele vai se apegar. Ou ele repete o time. A dúvida, a meu ver, pelo que o Vitor fala, pelo que o campo dele diz, pelo que os comportamentos dele em jogos maiores dizem pra gente, eu acho que a dúvida é entre o Adson e o Mosquito. Eu acho que ele não vai mudar o tal modelo que ele encaixou, que ele conseguiu, que o Corinthians se tornou competitivo contra os principais times e nos grandes jogos. Eu acho que ele não vai mudar mais, porque afinal eu vou tentar travar para liberar o Renato. Será que a bola vai estar para mim para liberar tanto assim o Renato? Mas eu acho que ele não vai fazer isso porque ele poderia ter feito no primeiro jogo. Eu também. E ele tirou o Renato. E ele não fez. Há uma opção no segundo tempo para povoar meio de campo, dependendo do que você constrói no placar, no início? Pode ser. Mas ele tirou o Renato porque tinha o jogo de volta, né? Agora é o jogo do ano. Não, acho que ele tirou o Renato porque a opção era ter o fôlego para... Defensivamente. Eu acho que ele tira o Renato porque ele não acreditou em uma bola. Ele acreditou em ter mais fôlego para bloquear o que ele bloqueando. Se fosse já o jogo único ou o jogo de volta, ele teria feito isso? É isso que eu tô colocando, entendeu? Agora é o jogo que decide. Eu não acho que a mudança do Renato da semana passada dialogou com o jogo dessa semana. Eu acho que dialogou muito mais. Eu acho que sim, porque ele sabe que não tem condição de jogar 90. Semana passada, porque em algum momento, o início do segundo tempo do jogo passado, é um Flamengo passando a gostar mais do jogo. Sim. O Corinthians faltando perna. Sim. Ali ele precisa falar, opa, eu preciso brecar isso. Não vou deixar o Renato, que ele pode... no jogo depois da substituição. Exato. Eu acho que o Adson foi muito simples, eu acho, para uma decisão, assim, sabe? Aquela perninha esquerda, né? Aquele domina para dentro e já faz o passe para um jogador de meio campo. Não resolveu, não bloqueou. É isso. É por isso não que resolveu, não bloqueou. O Mosquito, né, ele pode manter o Adson, mas o Adson fazendo um jogo diferente do que fez. O Mosquito já é uma outra opção. Já é um jogador de beirada, de velocidade, de cruzamento na área. E o lance do Ramiro. Eu acho que o Ramiro não é o melhor nome. Mas eu acho que era uma função que seria bom para o jogo de hoje. Você ter um jogador que recompõe um pouco mais o meio-campo,
que você libera um pouco mais o Renato Augusto. Eu sei que muda um pouquinho a forma de jogar, mas com que o vem Watson, jogando, né? Tá com o ritmo. Watson, ele pega a bola na beirada e traz para dentro. E a mesma coisa se tivesse um jogador já um pouco mais centralizado. É o que o Ramiro faz. E o Renato Augusto com um pouco mais de liberdade para se aproximar de Roger Guedes e Yuri Alberto e não desgastar o Renato defensivamente, porque aí você consegue recompor ali com o Ramiro, com o Duqueiroz e o Vera. Eu sei que é uma mudança grande. Mano, e uma coisa que eu acho que é importante também. Esse time do Flamengo, cara, ele tem muita experiência já em final, né? Alguns jogadores ali, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol sempre mete gol em final, né? Cara, assim, são jogadores com muita experiência já, né? Se você for olhar ali pro elenco do Corinthians, beleza, tem, claro, um ou outro ali, Renato Augusto tem muita experiência, né? O Cássio é o senhor experiência, né? Mas assim, no geral, acho que esse elenco, contando todos os jogadores do Flamengo, eles têm uma calma maior aí, talvez, para decidir esse jogo nessa final dentro de casa ainda. Enfim, mas espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like, comenta aqui embaixo o que você achou aí das escalações, o que você acha que o Corinthians vai fazer no jogo. Provavelmente o Flamengo já sabe, né, cara, o time. É muito difícil o Dorival inventar. Não, com certeza o Dorival não vai mudar o time. Mas é isso, pessoal. Tamo junto então, um forte abraço, valeu e até o próximo.